Gravando de novo. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre as funções do ego, né? Então, o ego é a parte da nossa personalidade, como eu disse, que se transformou, era tudo id no início da vida. Então, à medida que a gente entra em contato com a realidade, tem sensações, percepções, a nossa memória vai se desenvolvendo, tudo isso vai fazer parte do nosso eu, do nosso ego. Inclusive o superego, por isso que chama super, como se fosse algo superior ao ego, superior em termos do quê? De moralidade. Então, ele também vai se desenvolver a partir do eu, quando a gente vivencia lá o Édipo e se identifica com os nossos pais, ou seja, se torna, em parte, os nossos pais e os valores culturais que eles representam. Então, aqui tem um desenho bem interessante, né, que mostra o ego aqui no meio, sendo influenciado tanto pelo superego, que vai ser o anjinho no sentido da moralidade, e o nosso id, que seria o capetinho ali pressionando para que a gente satisfaça os nossos desejos. O id é ruim, por isso que ele é escrito como um capeta, é representado aqui como um capeta? Não, ele não é ruim, ele é necessário. É dele que vem a nossa fonte de energia psíquica. É uma parte, uma dimensão importantíssima. Sem energia psíquica, nós não fazemos nada. O nosso superego é só bonzinho? Não. Se ele for muito rígido, ou seja, se a pessoa tiver uma moralidade muito rígida, ela o eu dela, o ego dela, sente muita culpa. E o sentimento de culpa também é negativo, também gera sofrimento. Então, não existe santinho né, o bem e o mal. Né? Existem aspectos da nossa personalidade que estão interagindo, que entram em conflito em alguns momentos e que cabe ao nosso ego fazer a mediação e realizar as coisas da melhor forma possível. Então, como seria aqui, ó? A gente tinha um id que vai se diferenciar em ego. O ego tem uma parte dele que vai se diferenciar em superego, só que qual parte do ego? A parte inconsciente, tá? Porque o ego, embora a consciência esteja nele, o ego não é só consciente. O ego tem aspectos inconscientes muito importantes, como o superego, que é, em grande medida, inconsciente. E a gente vai ver agora, né, partes do nosso ego que se chamam mecanismos de defesa, que são também inconscientes. E o que seriam os mecanismos de defesa? Os mecanismos de defesa é o que vai proteger o ego daquilo que gera conflito, ou seja, aspectos indesejáveis, desejos indesejáveis. Olha que contradição, né? Desejo indesejável. Como que é isso? Se é desejo, não pode ser indesejável? Claro que pode, porque se ele entrar em conflito com os aspectos morais, ele se torna algo que não pode ser realizado. Logo, ele é indesejável. Então, são os nossos mecanismos de defesa que vão tirar da nossa consciência tudo aquilo que fica intolerável para o nosso ego dar conta. Tudo aquilo que causa sofrimento. E ele vai, dessa forma, proteger a nossa personalidade. Então, por isso que se chama mecanismos de defesa. Defesa contra o quê? Defesa contra os desejos que não são toleráveis, que são condenados. E o principal mecanismo de defesa que nós temos é a repressão. O que é a repressão? A gente já falou dela.
é a retirada da consciência de tudo aquilo que pode causar sofrimento. Então, o indivíduo não vê, não ouve. Deixa eu tirar essa barrinha aqui, me atrapalha. Não vê, não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Então, a gente já viu, né? Por exemplo, uma criança que sofre violência na infância, violência sexual. E ela simplesmente não, porque não é um mecanismo fácil assim, né? Reprime o que foi vivido. O que significa? Ela deixa de ter contato com uma parte da realidade da vida dela, ou seja, aquela experiência de abuso. Porque entrar em contato com essa experiência causa muito sofrimento. Porque a criança pode entrar em contato com muita raiva, muito ódio, e geralmente as pessoas que abusam são pessoas muito próximas, pessoas que a criança também ama. Então ela entra em conflito com o fato de odiar, mas também amar aquela pessoa, com a culpa de talvez ter, em algum momento, sentido prazer naquela ação, porque a gente está falando de estimulação do corpo da criança, por exemplo. A criança, quando está sendo abusada, ela não tem dimensão que aquilo é um abuso. É posteriormente, quando ela já está maior, que ela vai conseguir entrar em contato com isso e perceber que aquilo foi um abuso. E é nesse momento, geralmente, que essa parte da realidade aqui, ó, é retirada da consciência. É enviada lá para o inconsciente. E, às vezes, é só num processo de análise, porque pode ser que, como sintoma, essa criança não consiga, essa criança que agora cresceu, se tornou um adulto ou uma adulta, pode ser que ela não consiga ter relacionamentos afetivos. Ficou como sintoma isso para ela, né? Porque vai gerar o quê? Muita angústia, muito medo de novo, viver uma situação de abuso, mas a pessoa não sabe disso. O que aparece consciente para ela? Só o medo. Porque o conteúdo está onde? Lá no inconsciente. E às vezes é só em um processo de análise, de psicoterapia, que essa memória pode vir à tona. Ou vem espontaneamente em outros momentos da vida, só que a pessoa vai ter que encontrar recursos para poder lidar com uma memória tão terrível e tão difícil, né? E assim são várias as coisas que foram reprimidas, por exemplo, a sexualidade infantil. Quando eu falei para vocês das fases de desenvolvimento, quem aqui, né, que ouviu, duvidou? Achou que, isso aí não tem nada a ver? Pode ser sincero. Precisa querer me agradar. Ou ainda, né, sentiu nojo, algo nesse sentido. Quando eu falei, por exemplo, que a criança gosta, sente prazer com as fezes. Em manipular as fezes, enfim. Olha, eu não é que eu duvidei, eu estranhei essa fase anal. Eu só estranhei, eu nem pensei que isso existia. Uhum. E por que será que a gente não pensa que algo que a gente viveu existiu? Gente, eu vi um vídeo essa semana. Olha, se eu pudesse, eu projetava aqui para vocês assistirem. Eu vi pelo Facebook. A mãe pergunta assim para a criança: o que a criança gosta? Aí ela fala assim: eu gosto de comer e dormir. Aí a mãe fala assim: o que mais que você gosta? Ela fala: eu gosto de cagar. Cagar é muito bom, gente. É muito engraçado. Não tem quem não ri com o jeito que aquela menina fala. E ela tá falando do quê, gente? Do prazer com a evacuação. Coisas que o Freud está falando sobre a fase anal e que a gente
dificilmente consegue assumir ou aceitar. E aí até a pessoa que postou, né, ainda eu brinquei que é uma ex-aluna de psicologia, comentei, falei, fazer anal, já diria a Freud, ela falou assim, pois é. E ela tem razão, porque fazer cocô é muito bom mesmo. Então, são vivências da relação com o nosso corpo, né, com aquilo tudo, as experiências que a gente viveu e que a gente não lembra. Por que a gente não lembra? Porque a nossa sexualidade infantil, ela foi reprimida, tá? Então, Freud vai dizer assim: todo mundo viveu a sexualidade infantil, só que também todo mundo reprimiu. Reprimiu porque entraria em conflito, né? Se a gente se lembrasse hoje, causaria nojo, repulsa, enfim, né? Algumas crianças ainda lembram, algumas crianças não, né? Alguns adultos ainda lembram de coisas que viveram na infância, com as fezes ou com outros tipos de, né? Ou, por exemplo, com a masturbação, de terem sido reprimidos no sentido de serem castigados ou repreendidos pelos adultos quando os pais descobriram. Outras pessoas não lembram praticamente nada da vivência da Professora, sexualidade infantil, pode dizer. mas esse prazer não está ligado com a sensação de alívio? Também. A satisfação de um instinto, né? Causa prazer. O alívio causa prazer. Então, fazer xixi, fazer cocô é bom, porque há essa sensação de prazer, de alívio. Porque tem uma tensão ali. Quando eu falo para vocês de pulsão, o que é a pulsão? A pulsão é uma tensão. É uma energia que tensiona para ser satisfeita. E quando ela é satisfeita, dá a sensação de alívio e a sensação de prazer. Por exemplo, a saciação da fome, o próprio ato sexual em si, né? Quando culmina, por exemplo, na ejaculação, o que tinha antes? Uma tensão, e depois que tem a ejaculação, um alívio, um prazer. Então, para a psicanálise, o prazer é justamente esse momento em que a tensão ela é descarregada. E aí há a sensação de prazer, de alívio, enfim, como vocês quiserem chamar. Então, o recalcamento é o principal mecanismo de defesa que nós temos, que é negar uma parte da realidade. Qual parte da realidade? Essa que vai ser conflituosa, que vai fazer a gente sentir algum tipo de dor, de desconforto. E na base do recalcamento, ou seja, de conteúdos que foram reprimidos, recalcados, está a nossa sexualidade infantil. Por isso que a gente não se lembra. O Freud vai dizer assim, deixa eu ver aqui uma pergunta. Neemias disse, eu ia falar uma coisa, nem vou falar. Tá bom, né? Se o seu superego tá te censurando aí, dizendo que não pode falar, eu vou respeitar isso, né? Não vou te pressionar. O Wesley já quer botar fogo no parquinho, né? Já que começou, tem que terminar. Você que vê aí, Neemias. Às vezes você só tem um superego muito exigente de que te censura demais. Se quiser falar, estamos aqui. Olha o recalque, né? Aí, tá vendo? Já estão se apropriando dos conceitos psicanalíticos. O Neemias diz que é meio constrangedor. Alguma experiência sua, Neemias, quando você era criança? Ai, gente. Bom, se ele quiser falar. Não, ele disse que não é uma experiência dele. Você falou que a sensação de alívio, assim, depois
da ejaculação, né? Uhum. Mas os meninos aí, eu não sei como é que eu vou falar isso, mas dá tipo uma depressão quase. Eu não entendi. É para ajudar, meus cachorros estão latindo. A pessoa fica triste. Depois do ato sexual, é isso? Sei. Não sei como pensar isso. Acho que precisaria entender, né, o que é para a pessoa, então, o ato sexual. Com certeza vai dar, há uma diminuição de energia, porque aquela tensão ela é satisfeita, descarregada, diminui, e aí por isso que provavelmente vem o sono, a pessoa dorme, enfim, né? Isso com relação também à amamentação, à alimentação do bebê, o bebê está em tensão, com fome, quando ele é amamentado, ele dorme. O Rafael diz que entendedores entenderão, Senhor, homens entendem. Bom, se vocês entendem, eu vou partir desse pressuposto de que seria mesmo essa diminuição de energia e, dependendo se vocês estão falando na relação com a parceira, né, ou parceiro, enfim, de não chegar, não dá tempo. Deixa eu ver. Ai, gente, vocês me colocam em cada fria, né? Ah, tá, na masturbação, mas qual que é a diferença? Realmente eu não sou um homem para poder falar sobre isso. Mas, enfim, vamos entender que há a diminuição da tensão. E isso pode ter como consequências aí. Exatamente, mas é que eles estão falando sobre a masturbação masculina aqui, né? A ejaculação que para alguns homens tem como reação depois o entristecimento, né? Por isso que eu falei isso, Glória. Realmente, não só os homens se masturbam, mulheres também se masturbam. Mas essa aqui não é uma aula de sexologia, né? Isso aqui vocês podiam levar essa pergunta aqui para aquela sexóloga lá do Altas Horas, né? E aí ela vai responder melhor para vocês isso. Mas, enfim, para a psicanálise, o que é o prazer? O prazer é justamente isso. Há uma tensão, um excesso de energia mental, que corresponde a um instinto, uma necessidade, e isso gera desprazer. Por que gera desprazer? Porque há uma invasão de energia psíquica, uma tensão muito intensa. Quando há a satisfação dessa tensão, a descarga, o alívio, vem a sensação de prazer. Se ela é, para algumas pessoas, acompanhada de tristeza, enfim, né? Aí já é outra questão. Matias, você quer perguntar alguma coisa? Vou falar? Não. Tá. Pessoal, então vocês entenderam o que é o recalque e a repressão como um mecanismo de defesa? Esse mecanismo de defesa, ele não é consciente. A gente não fala assim, olha, isso aqui eu não quero nunca mais lembrar disso. A gente fala às vezes, né, diante de uma situação muito difícil que a gente vive. Mas não funciona dessa forma. Não é tudo que a gente quer que a gente esquece. A gente não tem controle, na verdade, sobre um controle consciente sobre o que vai ser reprimido. Portanto, essa parte do nosso ego, ou seja, os nossos mecanismos de defesa, não existe só a repressão como mecanismo de defesa, existem muitos outros, esse é o principal, é uma parte inconsciente do nosso ego, tá? Um outro tipo de
mecanismo de defesa é a formação reativa. O que é a formação reativa? O ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção. E para isto, o indivíduo adota uma atitude oposta ao desejo. E aí aqui eu coloquei uma figura, não sei se vocês estão vendo, né? Um homem engravatado, com uma Bíblia na mão. Por esse sapato aqui cor-de-rosa de salto que ele está usando, a gente pode entender que aqui ele está pensando na formação reativa, que ele está esbravejando conscientemente e atacando o quê? A homossexualidade, tá? Por quê? Por que ele ataca com tanta veemência, com tanto ódio na consciência a homossexualidade? Porque no inconsciente dele, o que tem aqui? Muito desejo vinculado à homossexualidade. Porque para a teoria freudiana, nós somos, em termos de sexualidade, bissexuais no início da vida. O que significa isso? Significa que a criança, quando ela está vivendo as suas relações com o próprio corpo e ainda com outras crianças ou outras pessoas, ela não faz distinção de gênero. Ela não sabe o que é homem, o que é mulher. Ela não tem ainda escolha de objeto, hétero, homo ou bissexual. A criança simplesmente vivencia as experiências prazerosas. É só a partir do complexo de Édipo, e a gente viu que isso vai acontecer lá entre os 3 e 5 anos de idade, que a criança vai fazer a escolha de qual será o seu objeto de investimento. Se será um homem, se será uma mulher, né, os dois, enfim. Então, Freud está dizendo isso, faz parte da constituição humana. As pessoas que, depois na vida adulta, apresentam comportamentos homofóbicos, para a psicanálise significa o quê? Que ela faz formação reativa, ou seja, ela precisa investir na consciência de uma forma muito intensa, porque quanto mais ódio a pessoa tem, mais raiva, mais ela ataca, significa que mais intenso é o desejo que ela tem que manter inconsciente. Porque lá no inconsciente existe o quê? Uma homossexualidade muito latente, pressionando muito por satisfação. A nossa aula vai até as 8h30, tá? Que é o que a gente costuma fazer, não é? Normalmente. Geralmente ou é 8 horas que vocês têm aula com o professor? 8h30. 8h30 por aí mesmo. Tá. Então, a nossa aula vai até 8h30. E hoje vocês não têm aula com ele, pelo que eu vi, né? Vocês entenderam o que é a formação reativa? Sim. Tem um outro sintoma, né, que aparece muito naquelas pessoas que são muito obcecadas por limpeza. Não sei se vocês já viram isso, né? Não é só que gosta de organização, né? Mas é um excesso que muitas vezes prejudica a vida da pessoa e a vida das pessoas com quem ela convive. Mas você chega a ter toque, um transtorno obsessivo-compulsivo, Glória, em relação à limpeza? Entendi. Então, o que seria, se a gente for pensar, essa necessidade que o ego tem de manter tudo muito limpo, o que a gente poderia pensar que tem lá no inconsciente? De quem precisa manter a limpeza dessa forma, né? Um gosto ou um prazer com a sujeira. Mas que sujeira que a gente está falando? A sujeira da fase anal. Então, e aí, pessoal, isso que a Glória falou, né, que ela tem essa característica,
Todos nós, para a teoria psicanalítica, tivemos algum tipo de fixação em algumas das fases do desenvolvimento psicossexual infantil. Então, as pessoas que têm compulsão por alimentação, elas tiveram fixação em qual fase? Fase oral. Pessoas que fumam, que bebem demais, são pessoas que tiveram esse tipo de fixação. O Wesley diz que tem que ficar verificando se a porta está trancada. Mesma questão, Wesley, tá? São características egóicas de uma personalidade que teve fixação, que permaneceu fixada na fase anal, que é uma estrutura de personalidade chamada de neurótico obsessiva. Essa é a minha estrutura de personalidade também. Então, como é o neurótico obsessivo? É aquela pessoa que é muito perfeccionista, que gosta de ter controle sobre as coisas, enfim, né? Como um sintoma pode ter essa dimensão da higiene, da limpeza, tá? Ok? São modos como o nosso eu, a nossa personalidade vai encontrando para fazer essa mediação, então, entre aquilo que a gente deseja, mas aquilo que não pode ser mais realizado, enfim, né? Porque faz parte do nosso aprendizado cultural. Só que tem pessoas que não fazem o recalcamento disso. Vocês já assistiram aquele? Eu já falei para vocês do... Tá com problema aqui, tem hora que o chat não aparece para mim, pessoal. Eu já falei para vocês dos quilos mortais, que são pessoas que comem muito, né? Que pesam mais de 300 quilos. E tem também programas que retratam os acumuladores compulsivos. Pessoas que acumulam tanto que vivem numa condição de vida subhumana, de higiene, de sujeira, de tudo, né? Então, são coisas que, se não forem realmente reprimidas, controladas, colocam em risco a vida da pessoa e a vida de outros seres humanos, né? Então, a gente precisa ir lidando com as coisas. O que acontece, e esse é o critério, né? Como eu sei, professora, que eu preciso buscar uma psicoterapia? Quando isso me causa sofrimento. Quando isso prejudica a minha vida. Eu, né, ser uma pessoa organizada, gostar de manter a casa limpa, as coisas limpas, ótimo. O problema é se eu atendi uma paciente uma vez que todos os dias antes de dormir, ela tinha que tirar todas as roupas do guarda-roupa e arrumar o guarda-roupa novamente. Senão, ela não conseguia dormir. Então, isso foge do que é tolerável, né? Porque você imagina, eu odeio arrumar guarda-roupa. Eu arrumo uma vez por ano e olhe lá. Imagina você arrumar todos os dias, o tempo que ela perdia, o sofrimento que era aquilo para ela. Então, esses são os critérios para a gente se olhar, ou para olhar, né, para as pessoas que a gente convive, identificar aquelas pessoas que precisam de ajuda, tá? Então, quando eu falo, pergunto da vida de vocês, não é para dizer, vocês são loucos, né? O que eu estou querendo dizer é que todo mundo tem características que têm relação com as nossas vivências psicossexuais, né, da nossa sexualidade infantil. Como cada um lida tem a ver com a sua história, e os casos que precisam de ajuda são os casos de pessoas que realmente estão em sofrimento, né? Bebem demais, fumam demais, comem demais, né? E etc. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver o que falta mais aqui. É só isso que falta falar dos outros mecanismos de defesa. Eu vou falar na próxima segunda, rapidinho. Leiam algum material, tragam algumas dúvidas para a gente fazer uma revisão. E aí eu libero a prova para vocês.
ok? Ô, professor, a aula passada não pude assistir. Só foi revisão? Não, teve conteúdo que eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Eu já converti todas elas e agora, encerrando aqui, eu já vou. É que minha internet é bem ruim, demora um pouquinho. Mas eu vou Ah, deixar tá, lá no beleza. YouTube. Mas foi conteúdo, Obrigado. tá? Vai mandar o link no Moodle? Vou mandar o link das aulas pelo Moodle. Beleza. E os capítulos também de conteúdo para vocês lerem, para fazer avaliação. Mais alguma coisa? De dúvida? Não estou conseguindo acessar o chat. Eu perdi o começo dessa aula. Você falou alguma coisa em relação sobre a prova? Eu disse que eu vou fazer uma revisão segunda-feira. Depois da revisão, eu vou disponibilizar ela no Moodle para vocês fazerem, que vai ficar lá e aí vocês vão ter o tempo de, acho que 7 dias, de acordo com a normativa, né, que foi enviada, para vocês me encaminharem pelo Moodle a avaliação. Vai ser basicamente uma prova de consulta, né? Ah, sim. Beleza, obrigado. Nada. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês. E aí a gente tira as dúvidas na próxima aula. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Boa semana para Boa vocês noite. também. Bom descanso. Para a senhora também.